meus queridos. Sejam bem-vindos. Que alegria tê-lo conosco. Nós estamos começando mais uma vez esta série especial com um tema especial, a série Restaurados em Cristo. Amém? Deus seja louvado pela sua presença. Que alegria tê-lo conosco mais uma vez. Neste momento nós queremos agradecer a presença especial daqueles que estão já conectados conosco. A nossa amiga e irmã Ana Maria. Nós também temos aí o nosso irmão Mauro Santana. Temos também aí, né, a irmã Helenice e o nosso irmão também Ivanildo. Sejam bem-vindos. Essa, sem dúvida, é a melhor conexão. É a conexão Wi-Fi, onde você estará conectado com a palavra do nosso Deus. Queremos também avisar a você que logo mais teremos o sorteio e também um tema especial. Mas neste momento nós queremos agradecer a Deus e louvar o nome do Altíssimo. E é neste momento que nós convidamos aqui para louvar conosco o nosso irmão Reinaldo e também a nossa irmã Edirlane. Sejam bem-vindos e vamos fazer parte deste momento de adoração ao nome do nosso Deus. Vamos todos orar aí onde você está, levar o nosso pensamento a Deus, para que Deus possa, através do seu Espírito Santo, levar até você a paz e o entendimento da palavra de Deus, que a Bíblia responde a todas as questões. Senhor Deus e Pai, entramos em sua presença em oração em nome de Jesus. Pedimos a Ti, Pai, que venha guiar o culto dessa noite, que através do seu Espírito Santo, Pai, onde essa pessoa estiver conectada, que possa sentir sua presença e possa ser tocada pelo Espírito Santo, Pai. Que o Espírito Santo é que nos conduza a toda a verdade. Que o coração dela, Pai, possa receber essa palavra como uma terra frutífera, Senhor Deus, onde a palavra de Jesus possa ser alimentada, que venha nos abençoar grandiosamente a cada um que estiver ouvindo, Pai, aonde está alcançando, Pai, essa live.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite. Hoje, agora, nesse momento, é uma pessoa diferente que está aqui com vocês. A gente quer gastar 2 minutinhos do seu tempo nessa live para comentar um pouquinho como que está sendo esse processo de criação. Para vocês terem uma ideia, a gente está tentando fazer o melhor que a gente consegue. Não temos assim profissionais, né, de marketing, de som, de imagem, alguém formado em cinema e fotografia, mas estamos tentando fazer o melhor para levar o melhor conteúdo para você, para a sua família. Mas nós temos imprevistos. Quando nós começamos essas lives aqui na igreja, por exemplo, nós não tínhamos internet aqui no templo. E aí estava difícil fazer. Outra dificuldade que nós tivemos foi a questão do som. Quem nos acompanhou do ano passado até agora percebeu que o som já melhorou um pouquinho. Nós não estamos conseguindo pegar o som da mesa de som e jogar para você aí com uma boa qualidade. E então a igreja contratou um técnico de som que nos ajudou e a gente conseguiu melhorar essa questão. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós gostaríamos, a nossa equipe aqui da live, a nossa equipe de transmissão, gostaria que você entendesse que ainda nós temos um longo caminho para caminhar, um longo caminho para trilhar. Tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente está começando, porque muitos equipamentos exigem um alto investimento, exigem qualificação de pessoal também, disponibilidade de pessoal. Inclusive, eu quero convidar você que está nos assistindo, quem sabe você aqui da Igreja Central, da Igreja do Jardim, que queira contribuir, nos ajudar, estamos precisando de pessoal. Então, isso tudo é uma caminhada, uma construção que se iniciou provavelmente, porque tudo indica que não vai parar, nem aqui na igreja, nem nas instituições, nas organizações, as transmissões online vão continuar. Então, a gente também pretende melhorar. A gente instalou a internet, embora dos 8 dias que nós estamos transmitindo a live, 5 ela não funcionou. Então, hoje mesmo, era 7h10, nós estávamos sem internet aqui. E aí a gente tem que sair correndo para solucionar o problema, porque é como uma dona de casa que tem que preparar o almoço 11h30. E quando ela pica o alho, a cebola, a carne, quando põe no fogão e liga e não tem gás, é 11 horas da manhã, tem que sair correndo comprar gás, porque ela tem que fazer tudo isso ainda e ainda ter o almoço 11h30. Nós também aqui. 7h30 que a gente marcou começar, a gente tem que se virar, tentar conseguir solucionar o problema. Às vezes dá muitos empecilhos que quem está assistindo não vê, né? Mas a gente só quer que você compreenda que nós estamos tentando melhorar a cada dia. Contamos com a sua compreensão. Também pode entrar em contato conosco, nos dar sugestões para melhorar, sugestões de temas para ser tratado, porque as lives não terminam com o final da série Restaurados em Cristo. As lives continuarão. Inclusive, olha, você que está nos assistindo, por exemplo, esse canal, o Facebook, o YouTube, ele é uma TV, como se fosse uma TV por assinatura, só que gratuita. Você está recebendo um conteúdo gratuito em sua casa. Nós não temos a mesma qualidade da TV Novo Tempo, de uma grande emissora, né? Mas a ideia é que a gente continue utilizando esses canais para benefício seu, para benefício da comunidade aqui miradolense e demais pessoas no lar, porque a live, a internet alcança o mundo inteiro. E a gente espera estar
contribuindo para o seu crescimento pessoal e espiritual. Nesse momento, para nós darmos continuidade, estava esquecendo, né, Jonas? Olha aqui, a nossa equipe, o Jonas, o Felipe, técnico de som ali que está na mesa de som, o Jonas, eu, temos o pastor Daí, o pastor Jailton, todos nós estamos por trás aqui das câmeras. E sábado à tarde, queremos já marcar um compromisso com você, às 4h30, sábado à tarde, às 4h30, você nos acompanhar para um seminário sobre essa questão, sobre live, sobre internet, jovens, como utilizar isso, como que a gente pode melhorar e utilizar essas questões. Então, sábado à tarde, 4h30, marque aí no seu celular, na sua agenda, não perca esse seminário que nós estaremos fazendo aqui para debatermos um pouco mais desse assunto. Nesse momento, quero convidar nosso irmão Reinaldo, ele vai nos trazer uma mensagem musical especial, e eu agradeço a compreensão de todos e a colaboração. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Hoje nós já temos sempre 2.000, 1.800 pessoas alcançadas em cada live. Isso aí é um ganho para quando a gente começou com 50, 30 pessoas alcançadas em cada live. Hoje nós já estamos alcançando 2.000 pessoas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Permaneça conosco, curte e compartilhe as nossas páginas, Facebook e o YouTube. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus nesta noite continue abençoando você ricamente, aonde quer que você se encontre. É um prazer estar com vocês aqui mais uma noite, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui conosco, conectado, e tenha certeza que o Senhor Jesus está ao lado de você nesse momento, para abençoar você e sua família. Então, nesse momento, onde quer que você se encontre, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Pai, a Tua palavra, Pai, mais uma vez será aberta, e que Teu Santo Espírito nos ajude a entender e a compreendermos o projeto que o Senhor tem para a nossa vida, e possamos estabelecer, Pai, como meta o alvo de alcançar salvação por meio da Tua graça. Abençoe cada pessoa que está conectado conosco nessa noite, pedimos Tuas bênçãos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. O tema dessa noite é um tema especial, porque toda noite nós temos um tema com uma pergunta. E a pergunta dessa noite é, do nosso tema, qual é a igreja, em que igreja devo participar? Eu sei que todos nós temos o chamado livre-arbítrio. Deus nos fez um ser racional e nós podemos escolher aonde nós queremos estar, aonde devemos ir ou não ir. Não é verdade? Todos nós temos aí essa liberdade, graças a Deus por isso. Todos nós temos essa liberdade. No entanto, quando se trata de salvação, aí vem uma perguntinha. Nós temos que ter cuidado, é ou não é? Em análise, nós temos 3 coisas importantes. Existem 3 coisas que eu e você não podemos confiar na mão de nenhum ser humano. O primeiro dele é a nossa vida. Algum de vocês confiaria a sua vida na mão de alguém? Com certeza é lógico que não, né? A nossa vida é somente em Deus. E ainda que um pai ou uma mãe ame o filho ou um esposo, mas quando chegar o dia de alguém morrer, desse esposo, dessa esposa, desse filho morrer, os pais, a esposa, os filhos podem chorar, podem se lamentar, mas não pode fazer nada. Esse é o primeiro ponto, a nossa vida.
O segundo ponto é o nosso caráter. A criança, ela desde pequena, quando ela nasce, diz o especialista que do 0 a 7 anos, dos 7 anos, é formado o caráter da criança. E ao crescer, ela decide o que quer ser, o que não quer ser. Então, o segundo ponto, o nosso caráter. Uma pessoa que tem um caráter íntegro, honesto, em qualquer lugar na cidade onde ele mora, qualquer coisa, ele pode manchar esse caráter, não é verdade? Uma vez eu conheci uma história de alguém que me chamou a atenção. Um pai de família, muito trabalhador, isso lá no estado do Maranhão. E a família inteira trabalhou muito para ganhar seu sustento. E eles ali conseguiram vencer na vida. E certa vez, uma pessoa desconhecida bateu em frente à sua casa e pediu que eles guardassem uma bolsa, enquanto ele iria em um certo lugar e voltaria em pouco tempo. E aquela família, na forma de boa intenção, né, na forma com pensamento cristão, essa família pegou aquela bolsa e guardou. E atrás, a polícia estava no encalço daquele cidadão, era um traficante, e aquela bolsa estava com drogas. Toda a família foi presa e perdeu tudo que tinha, e durou muitos anos para que elas pudessem recuperar a sua liberdade. E incrível, até os amigos diziam assim, está vendo? E aí falava o nome da família, quem diria, né? Cresceu fazendo coisa errada. Ou seja, o caráter daquela família foi embora em fração de segundo. E o terceiro ponto, a nossa salvação. Quem aqui de vocês que venderia a sua salvação? A preço? Será que ela tem preço? Se alguém oferecesse para você esse 10 milhões para a sua salvação, você aceitaria? Então, resumo, 3 pontos que eu e você temos que cuidar. E somente Deus pode ajudar. Primeiro, vamos recapitular aqui? Primeiro, a sua vida. É a coisa mais importante que você tem. E Jesus falou que Ele quer que você tenha vida com abundância. Amém? Segundo, o seu caráter. Nenhuma pessoa vai alcançar o céu com um caráter distorcido. É por isso que nós temos que moldar o nosso caráter aqui, através do poder do Espírito Santo, para que sejamos semelhantes ao caráter de Cristo. Tudo em mim, você, em nós, será transformado, menos nosso caráter. O caráter que eu tenho aqui na terra é o que eu vou ter no céu. E o terceiro ponto é a nossa salvação, que é um patrimônio mais importante, é o nosso sonho um dia alcançarmos a vida eterna. E para que você tenha a vida eterna, Jesus, Ele deu a vida lá na cruz do Calvário, para você ter a vida eterna. Então a sua salvação foi comprada por alto preço, através da morte de Cristo. Mas sabe o que me deixa preocupado, amados? É que muitas pessoas facilmente confiam a sua vida, o seu caráter e até a sua salvação em pessoas, em líderes, né? Em líderes religiosos ou, quem sabe, familiares. E aí você pergunta assim, mas como, pastor Gelto, de que forma eu posso estar confiando na minha salvação na mão de alguém? À medida que você deixamos de confiar no que diz a palavra de Deus para crer no que as pessoas dizem, e se as pessoas estiverem erradas, hein? Quando Jesus voltar, de que forma você vai comparecer diante de Cristo e falar, Senhor, eu deixei de fazer o que a Bíblia mandou, porque o meu líder, porque minha família, meu marido, meu esposo, meu filho, falou que era assim. E ele vai dizer assim, mas eu não falei para você que você devia examinar as Escrituras, porque julgar e ter nela a vida eterna, e ela testifica de mim? Eu convido você a abrir sua Bíblia, no nosso primeiro texto aqui, Timóteo, capítulo 3, e o verso 15. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a carta a Timóteo, um jovem promissor, um jovem bem, eu digo assim, um líder da igreja na época de Paulo, ele deu orientação para Timóteo, a forma de que a igreja de Deus, a igreja deveria agir. De que forma? Diz assim no capítulo 3 e o verso 15 de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 15. Diz assim o verso 15: para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Paulo apresentou aqui a Timóteo, na carta de Timóteo, que a igreja de Deus é a coluna e baluarte da verdade. A pergunta da nossa enquete aqui, você põe assim, olha, hashtag, você responde aí, a nossa enquete. O tema é, qual a igreja devo participar? Mas a enquete é, todo caminho leva a Deus? E aí? Será que todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus?
E aí você vai pôr sua resposta aí, tá ok? Mas aí eu quero levar você a fazer uma reflexão nessa noite. Será que todo caminho leva ao céu? O apóstolo Paulo apresenta que a igreja de Deus ela é a coluna e baluarte da verdade. As pessoas que trabalham com edificação de casa sabem muito bem que toda a casa, para que ela tenha seja bem alicerçada, ela tem que ter uma estrutura, que começa ali no rodapé, chamado de alicerce, e também as colunas, tá ok? Uma casa sem coluna, ela não tem sustento. Assim também, muitos, eu digo assim, a religião sem estrutura, sem coluna, não tem estrutura. Então, Paulo fala que, olha, que a igreja de Deus, ela se procede, o procedimento dela é baseado na coluna estabelecida da verdade, colunas da verdade. Mas que colunas são essas? Se você perceber no verso, ele não fala aqui uma coluna, né? Ele fala assim, olha, a casa de Deus é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Essas colunas, que coluna é essa? E a gente vamos analisarmos aqui uma das primeiras colunas, de acordo com a Bíblia. Está em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10 apresenta aqui uma das colunas. Jeremias 10, capítulo 10, o verso 10. E aí, achou sua Bíblia aí, então? Podemos ler então, né? Jeremias 10, o verso 10. Mas o Senhor, olha só, mas o Senhor é verdadeiramente que? Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. A primeira coluna que Paulo fala aqui da verdade é Deus. Deus é verdade. E a gente vê, quando nós olhamos em toda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia apresenta Deus como Criador de todas as coisas. E diz em Gênesis capítulo 2, e o verso 1 a 3, que Deus ele fez o mundo em 6 dias. Todas as coisas foi criada por Ele. Essa também é apresentada também em primeiro Evangelho de João capítulo 1, a parte 1, 2 e 3 ali, apresenta que Jesus também está envolvido na criação. O Espírito Santo também está envolvido na criação. Então, quando diz assim, olha, que Deus é verdadeiramente Deus, Ele é um Deus criador, onipotente, onipresente, e que esse Deus, Ele quer também que eu e você o adoramos, em espírito e em verdade. E aí em Gênesis 2, o verso 1 a 3, diz que esse Deus, Ele fez o mundo em 6 dias. E aí ao 7º dia Ele abençoou, santificou, demonstrando o seu poder criador. Amém? Então, a primeira coluna, que a igreja de Deus é estabelecida, e deve ser estabelecida, é aceitar Deus como Criador. E aí vem a importância da adoração a esse Deus Criador. A segunda coluna está em São João, Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 6. João 14 apresenta aqui a segunda coluna. E olha só o que diz aqui em João 14, e o verso 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser, Ele diz, por mim. Amém? Deus seja louvado por isso. Jesus Cristo é a coluna, a segunda coluna da verdade. E Ele fala assim bem claro, olha no verso, Ele é a verdade, ninguém vê o Pai a não ser através dEle, através do sacrifício de Cristo. Eu e você, sem o sacrifício de Jesus, jamais iremos sermos salvos. E aí você já começa a se perguntar nessa noite, em que igreja devo participar? Primeiro, a igreja tem que aceitar Deus como sendo o Criador do céu, da terra e do mar. Tá ok? Essa igreja também deve aceitar também a Jesus como sendo o nosso advogado, intercessor, sendo Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí você já tem que começar a analisar a sua mente, né? Nós somos irracional, né? Nós temos conhecimento. A minha igreja tem que aceitar Jesus Cristo. E Jesus não é um profeta, Jesus não é apenas, como alguém diz, né? Um homem que existiu, ou qualquer outro, um ser qualquer. Ele é Deus. E Ele se fez carne, habitou aqui na terra, morreu para que eu e você possamos crer. Então, a igreja que eu devo participar, ela tem que aceitar Deus. Ela tem que aceitar também Jesus Cristo como meu como intercessor,
como Senhor de sua vida. Amém? Essa é a segunda coluna. A terceira coluna está em João, nas cartas de João, primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 6. Olha só o que diz aí, olha, vê na sua Bíblia aí, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, também com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? A terceira coluna, amados, é que primeiro, Deus é verdade, Jesus é verdade. Agora apresenta a terceira coluna. O Espírito Santo é a verdade. E aí você tem que usar, né, a inteligência que Deus nos deu para dizer assim, para você se perguntar, para mim, para a minha igreja, para as pessoas que estão ao meu redor, o Espírito Santo é verdade? Ou será que ele é uma força ativa, ele é um pensamento, ele é a ação de Deus na vida das pessoas? Em toda a Bíblia você vai ver que o Espírito Santo também, ele faz parte também da Trindade. E olha só o que fala aí também, você leu o verso 6, agora leia o verso 7. Diz assim, olha, de 1 João, capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho no céu. Dá testemunho no céu. O Pai, olha só, a palavra, essa palavra aqui, o Logos, né? A palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E aí veja o verso 8. E três são que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Aqui apresenta que o Espírito Santo também é Deus, a sua divindade como Criador. E se você for em João capítulo 16, o verso 8, você vai perceber que ele tem sentimento, ele trabalha na conversão dos nossos corações, nos conversando do pecado, da justiça e do juízo. Então, a igreja que eu devo participar, ela tem que aceitar o Espírito Santo como sendo o próprio, a divindade, um ser pessoal, não uma ação, não um pensamento, como alguns pensam. Entendeu, amigos? Então, uma igreja que é edificada na coluna, na verdade, aceita Deus como sendo Deus, Criador de todas as coisas. Aceita também a Jesus Cristo como sendo o advogado intercessor. E também aceita também o Espírito Santo como sendo real, não uma ação. A gente vai ter essa semana aqui um tema especial. E esse tema vai falar um pouco mais do dia de Pentecoste. E olha só, o Espírito Santo é verdade, a terceira coluna. E aí nós temos uma coluna, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ainda existem mais duas colunas. Vamos ver quais são essas colunas. Em Salmos 119 e o verso 151. Abra sua Bíblia aí. Salmos 119 e o verso 151. Olha só o que diz aqui. Tu está perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Aqueles que todos os mandamentos de Deus são verdade. A quarta coluna apresentada aqui na Bíblia é os mandamentos. E ontem nós falamos um pouco sobre os mandamentos. Você que não assistiu, você pode procurar aí no canal, vai estar o tema de ontem. E você vai perceber que a lei de Deus ela é verdade, ela representa o caráter de Deus, uma lei de amor a Deus, amor próximo. Então, todos os mandamentos são verdade. Então, amados, analise comigo. A pergunta do nosso tema é: em qual igreja devo participar? Então, vamos recapitular comigo. A igreja que deve participar deve aceitar quem? Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e todos os mandamentos de Deus. Entendeu? Todos os mandamentos de Deus.
E aí você, quando falar todos, lá em Êxodo 20, o verso 3 a 17, você vai entender que é todos, né? Os 10 mandamentos. Porque Tiago diz assim, olha, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um, tira um, é culpado de todos. E 1 João também fala que aquele que diz que eu conheço, né? E não guarda os mandamentos, usa uma palavra assim bem pesada. É mentiroso e nele não está a verdade. Já pensou comigo? Que situação, né? A quarta coluna, os 10 mandamentos, todos são verdade. A quinta coluna está em São João, capítulo 17, o verso 17. Aqui Jesus, ele falando, né, para os fariseus, ele disse assim, olha, ele fez, né, antes uma oração, e nessa oração, do capítulo 17 de João, ele mencionou os discípulos do passado e todas as pessoas que iam crer nele, por meio da sua palavra. E ele disse assim, nessa oração, ele orou por mim e por você, e falou assim, olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, amém? Então, a quinta coluna, amados, a Bíblia é a verdade. E aí vem uma perguntinha, lembra que na parte inicial, eu falei aqui que muitas pessoas talvez correm o risco de perder a salvação porque confia nas pessoas? E aí vem uma perguntinha para você, em quem você confia mais? No que diz a Bíblia, ou assim diz o Senhor, ou no que as pessoas falam? Louvado seja o Senhor, porque eu creio que você segue a Bíblia, amém? O que assim diz o Senhor. Então, a quinta coluna, a Bíblia é a verdade, amém? Algo interessante, amados. Vamos analisar um pouco mais sobre a verdade. Sabe, em João capítulo 8, Jesus, ele fala assim, olha, falando ali para os fariseus e também para os discípulos, e é um verso muito conhecido, tá ok? João capítulo 8, e o verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará, amém? O conhecimento da verdade liberta, é ou não é? O que você acha? E aí, você não tem que estar nesse momento na sua casa, aí no sofá, em qualquer canto da sua residência, assistindo a gente nessa programação. Você concorda que quando a pessoa conhece a verdade, ela liberta? Eu creio, eu acredito nisso. Então, disse Jesus, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos, amém? Quando a pessoa conhece a Deus, ele é liberto? Eu tenho certeza que sim, né? Você vai dizer sim. Quando a pessoa conhece a Jesus, ele é liberto? Sim. Quando ele conhece também o Espírito Santo, ele é liberto? Com certeza. Quando ele conhece também todos os mandamentos, ele é liberto? Com certeza. Quando ele conhece a Bíblia, também ele é liberto? Aí você vai dizer assim, com certeza. Amém? Por isso, a Bíblia fala isso, que conhecereis a verdade, ela te libertará. No entanto, existe 2 conhecimentos, amados. Como assim 2 conhecimentos? Primeiro, existe o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Por exemplo, nesse mesmo capítulo de João 8, Jesus, ele falando, e o verso 44, ele falando com os fariseus, ele falou assim, olha, um verso bem pesado de ler, ele disse assim, olha, para os fariseus, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele fala e profere mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. Então veja, no conhecimento teórico, Satanás e também Jesus aplicou isso aos fariseus, eles tinham conhecimento da Torá, de todas as verdades, na teoria, mas na prática não aceitava. E por não aceitar, assim, porque Satanás, ele conhecia a Deus, não conhecia lá no céu? Ele conheceu a Deus, ele também conheceu Jesus, conheceu também o Espírito Santo, conhece os 10 mandamentos, porque ele foi o primeiro a quebrar os 10 mandamentos, ele também conhece a Bíblia, olha, de Gênesis a Apocalipse, até mais do que eu e você, porque ele tem uma facilidade de memorizar tudo, ele acompanhou toda a história, ele viveu a história, mas no entanto, ele não aceita, e por isso que ele é diabo, por isso que ele está perdido. E aqui Jesus falou para os fariseus assim, olha, a pessoa que tem um conhecimento e não aceita, ele falou assim, olha, você está na condição do inimigo. Já pensou? Amados, isso é muito sério. Já pensou comigo? E Jesus falou que os fariseus estavam na condição de Satanás, perdidos. E aí vamos analisar comigo agora, mais uma vez, as 5 colunas. Primeiro,
O que é conhecer a Deus? Diz a Bíblia que aquele que conhece a Deus, ele guarda os seus mandamentos. Ele entende que o Espírito Santo é real. Eu não tenho autoridade de ficar mandando no Espírito Santo. O Espírito Santo vem para cá, vai para ali, faz aquilo que eu mando. Nada disso. Ele é Deus, é divino. Eu tenho que compreender também que Jesus é o meu advogado, intercessor, que não existe nenhuma pessoa aqui na terra que abaixo de Jesus pode interceder por mim e por você. E o que tem de pessoa sincera, muito amada por Jesus, que acha que a liderança espiritual é a pessoa que pode interceder por ele. Sendo que o único que pagou o preço para que eu e você possamos ter a vida eterna foi Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Timóteo diz que só há um intercessor, Jesus Cristo, entre Deus e o homem. Não é nenhum discípulo de Jesus. Nós amamos, respeitamos a opinião de cada pessoa, mas, no entanto, não temos base bíblica para afirmar que qualquer pessoa, ou a própria mãe de Jesus, possa ser intercessora. A Bíblia não nos dá esse conhecimento, e eu não posso, então, afirmar uma coisa que a Bíblia não fala. Sabe, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu guardo o seu mandamento. E o sábado, um dos 10 mandamentos, apresenta o Deus Criador. Então, há uma diferença entre eu conhecer a Deus teoricamente e na prática. Porque se eu conheço a Deus verdadeiramente, vou reconhecer que Ele é Criador, e que Ele fez o mundo em 6 dias. E que ao 7º, Ele falou assim: filho, você separou para que eu e você possamos se encontrar com Ele, desenvolver um relacionamento com Ele, íntimo e pessoal. Se eu creio em Jesus, Ele é o meu único amparo em que eu devo confiar. Se eu também aceito também o Espírito Santo, Ele que vai guiar a minha vida, através da Bíblia, através da oração, da comunhão. E eu creio também que os mandamentos de Deus também é real na minha vida. Ainda que eu não consiga obedecê-lo, mas eu devo aceitá-lo, porque ele apresenta o caráter de Deus e também apresenta também a minha necessidade de um perdão e de um Salvador, que é Jesus Cristo. Então veja comigo, diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ver algo interessante. Vamos começar de Deus. Deus criou o mundo, criou você, estabeleceu o sábado para que eu e você possamos ter um relacionamento com Ele, com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Jesus veio neste mundo, morreu aqui na terra, para que eu e você, está em João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Só há uma forma de eu e você sermos salvos, é através de Jesus Cristo, aceitando Ele como primeiro, como Senhor da minha vida, para obedecer, e também como Salvador. E esse Senhor, que é Jesus, Lucas 4,16, fala que segundo o seu costume, Ele também guardou o sábado. O Espírito Santo também, Ele trabalha em nossa vida, nos levando a aceitar as verdades. Todos os mandamentos de Deus é para que eu e você possamos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador, como já falei anteriormente. E toda a Bíblia, Timóteo fala, no capítulo 4 de Timóteo 3,16, que a Bíblia é útil para nos ensinar, nos corrigir, entendeu? Nos guiar, é a maior autoridade aqui na terra. Então vamos ver comigo aqui, para que você possa entender nessa noite, de que forma eu e você podemos aceitar essas verdades de forma prática. Primeiro, eu e você somos convidados a Jesus a examinarmos as Escrituras. Já pensou? E ele fala assim, olha, examinar as Escrituras, porque julgar e ter nela a vida eterna, e ela testifica de mim. Então Jesus, ele deu para que eu e você possamos, deu uma autoridade, ou seja, ele deu uma ordem, olha, estuda a Bíblia, examine a Escritura. Ele falou também, olha, ao você examinar a Escritura, você vai ter o guia, o Espírito Santo. Amados, olha só aqui nos meus olhos aqui, ó. Não é o pastor que vai dizer para você o que você deve ou não fazer. O que deve fazer, quem vai dizer para você é a Bíblia. Ela é a autoridade maior. Eu sou feliz porque eu não sigo o que pessoas determinam. Nós seguimos o que a Bíblia determina. Amém? Eu creio que você também segue. Então ele falou assim, olha, examinar a Escritura, você estuda a Bíblia, ela é a maior autoridade. Jesus falou que o Espírito Santo estaria para sempre com você, para ajudar você aqui na terra. E quando você estuda na Bíblia, você reconhece
o caminho que você deve seguir, as vontades de Deus para a tua vida, amém? Quando você também vê os 10 mandamentos, os mandamentos também mostram os nossos pecados, nossos erros, para que nós possamos nos arrepender e aí sermos conduzidos através do arrependimento a Jesus Cristo, que é um trabalho do Espírito Santo de nos conduzir ao arrependimento, que por sua vez, através do arrependimento, eu obtenho o perdão dos meus pecados por meio de Jesus, e que através do sacrifício de Jesus, nós chegamos ao Pai. E aí nós temos o quê? O perdão e a salvação. Aceitar de forma prática é reconhecer tudo isso. E aí vem a pergunta: em qual igreja devo participar? É a igreja que não aceita essas colunas que eu já mencionei para você, ou que aceita? Sabe, em Apocalipse capítulo 12, falando dos mandamentos, e o verso 17 diz assim: Deus identifica o povo dele. Primeiro, através de Deus como Criador. Quer ver? Vamos ver comigo aqui rapidinho. Deus como Criador, Gênesis 2, diz assim, olha, de 1 a 3, porque o Senhor em 6 dias fez o céu, ou seja, fez a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia abençoou, santificou e descansou. Deus Criador. Você aceita esse Deus? Amém. Segundo, Jesus Cristo. Ele é nosso intercessor, e sem Ele, ninguém vai ao Pai. Você aceita Jesus? Beleza. Amém? Terceiro ponto, o Espírito Santo é um ser real, um ser pessoal. Faz parte também a terceira pessoa da divindade. Você aceita como Ele conduzindo você pelas páginas da Bíblia, reconhecendo, aceitando os mandamentos? Amém. Você já conhece a verdade. Os mandamentos, todos eles, representam o caráter de Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. Você aceita os 10 mandamentos? Amém. Toda a Bíblia você aceita? Ou será que você tem aquele pensamento, me perdoe eu ser franco com você? Eu já vi uma vez uma pessoa falou para mim assim, Jailton, nós estamos hoje pelo Novo Testamento, o Antigo Testamento não vale mais. E há pessoas também que falam assim, olha, nós estamos só por um livro, um capítulo, e assim vai. Será que você aceitamos toda a verdade, a Bíblia como sendo a palavra de Deus, que diz em Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, toda ela, diz Gênesis, Apocalipse. E aí quando eu e você conhecemos essa verdade, de forma prática, aí diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Amém? Sabe, esse tema ele é muito amplo, amado, porque eu convido você nessa noite a fazermos uma reflexão juntos. Em Malaquias 3, o verso 6, fala que Deus não muda. Então, se alguém falar para você que Deus muda, esteja atento, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Em 1 João 2, o verso 1 a 3, diz que Jesus é o nosso advogado. Então, se alguém diz que é o teu líder maior, acima de Jesus, e determina o que você deve ou não fazer, sem um alicerce na Bíblia, cuidado, porque só Jesus é o seu advogado, é o seu Senhor, amém? Sabe, em 1 João 5, 6 e 7, fala que a divindade, o Espírito Santo é real, e é Ele que trabalha em seu coração, conduzindo você ao arrependimento, uma nova vida. Ele é real, Ele está ao seu lado nesse momento agora, trabalhando no seu coração, tocando no seu coração, para que você possa entender esse tema, porque sem o apoio do Espírito Santo, eu posso falar aqui horas, e você não vai aceitar, porque é Ele que trabalha no seu coração aí, ó, traduzindo, porque nós como ser humano somos imperfeitos, não é isso? Eu sou imperfeito, cada dia eu me reconheço pequeno diante de Deus, e às vezes eu fico orando ao Senhor, eu falei, Senhor, quem sou eu para estar aqui nessa live, transmitindo? E me perguntei, Senhor, por que você não pôs o William Bonner para estar à frente aqui, Deus? Para que ele toda noite pudesse dizer para o povo, né, boa noite, não é isso? Mas não, o Senhor me escolheu, eu estou aqui diante de vocês. Também diz que todos os 10 mandamentos, em 1 João capítulo 2, o verso 3 a 6, diz que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso. Pesado, né?
palavra pesada. E Apocalipse 22, o verso 18 a 20, diz que qualquer pessoa que tirar ou acrescentar qualquer coisa da palavra de Deus, essa pessoa vai perder a sua parte na árvore da vida e da cidade santa. Há uma ameaça, a Bíblia termina com ameaça para qualquer pessoa que tirar ou acrescentar. Qualquer pessoa que diga assim, olha, isso é do Antigo Testamento, isso não é para nós hoje, isso não é válido mais, desqualificar a Bíblia. E amados, hoje nós temos presenciado pessoas que têm desqualificado a Bíblia, de todas as esferas da sociedade. Mas que bom que você é uma pessoa sincera, e que nessa noite compreendeu que ao conhecer a verdade, que é Deus, de um Deus real na tua vida, um Jesus real, um Espírito Santo real, os mandamentos como válido na tua vida, e a Bíblia como sendo a maior autoridade aqui na terra, que Jesus falou isso, todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. A Bíblia, o Espírito Santo, é a maior autoridade aqui na terra, para minha e para a sua vida, aonde quer que você se encontre nesse momento. E você vai responder a seguinte pergunta, não é que eu vou falar para você. Sabe, se você estudar história, você vai perceber que a própria história mostra as verdades. Quem estabeleceu o domingo como dia de guarda, vai na história, você vai conhecer, não está na Bíblia. Quem estabeleceu essa ideia de que Jesus é só uma energia, uma força, vai na Bíblia, vai na história, vai mostrar para você. Veja na Bíblia, o povo sempre tem um povo de Deus que segue a verdade. E aí você, aonde quer que você esteja nessa noite, você, tocado pelo Espírito Santo, vai tomar sua decisão, que vai responder a pergunta, qual igreja eu devo participar? Faça uma análise, a sua igreja aceita essas verdades? Essa pergunta, amados, há 20 anos eu me perguntei, Senhor, em qual igreja devo participar? E aí, eu vi em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus estabelecendo o sábado como dia do Senhor. Sabe, os discípulos ali crendo na volta de Jesus de forma real, visível, todo olho vendo. É isso? Em João 11, Maria, quando foi ter com Jesus que Lázaro tinha morrido, disse, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. E em toda a Bíblia prega que Jesus voltará visível, todo olho verá. O sábado, o próprio Jesus, em Lucas 4,16, Atos 18, de 2 a 4, mesmo antes e depois da morte de Jesus, o povo de Deus continuava cultuando a Deus no sábado, aceitando a Jesus como sendo real intercessor, o Espírito Santo como sendo real, não uma energia, um poder que faz fazer com que eu passe vergonha. Não entenda como uma crítica, amados. Os 10 mandamentos sendo real, aceito pela minha igreja, e a Bíblia toda como uma palavra de Deus. E aí eu estudei, compreendi. Você já sabe a resposta do que eu estou falando. Aonde quer que você estiver nesse momento, eu quero orar por você, para que vocês aceitem essas verdades e diga, Senhor, eu sou liberto. Amém? Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor disse que conheceremos a verdade, e a tua igreja é a coluna e baluarte da verdade. E a verdade, Pai, que a tua palavra, o Senhor Deus é real, Jesus Cristo é real na nossa vida, o Espírito Santo também é real. Os 10 mandamentos também, Pai, são válidos, porque é o teu preceito que o Senhor quer restaurar em nosso coração, quer mudar o nosso caráter de conformidade com o teu. A tua palavra, Pai, nesse mundo conturbado, aonde, Pai, os pensamentos humanos, a filosofia, pensamentos, Pai, religiosos têm predominado, a tua palavra permanece firme. Louvado seja o teu nome, porque em todo lugar a tua Bíblia, Pai, existe, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E como diz o apóstolo Paulo em Timóteo 3,16, é útil para nos ensinar, nos corrigir. Nenhuma pessoa, Pai, vai ter desculpa de dizer que se perdeu porque foi enganada, porque hoje todos têm acesso à tua palavra, e quando conhece essas verdades e aceita para a sua vida, abrindo mão, Pai, de tudo aquilo que é pensamento humano, tudo aquilo que vem de religião,
Por favor, Pai, não permita que os teus servos me entendam mal, mas o Senhor tem um chamado especial para o teu povo sincero. E nessa noite, Pai, existe um grupo de pessoas diante de mim que eu não conheço, mas o Senhor conhece, o teu Espírito conhece. Que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, o Senhor venha visitá-lo e trabalhe nos seus corações, Pai, para que eles possam aceitar essas verdades. Deus como sendo real na vida dele, o Senhor Jesus como real, o Espírito Santo como real também, os 10 mandamentos, a Bíblia. E assim eles decidam servir ao Senhor de acordo com a tua verdade. E diz a tua palavra que onde tiver um ou dois ali reunidos no teu nome, de conformidade com as tuas verdades, ali o Senhor está presente. Ajude, Pai, a tomar a decisão. Faça com que o teu povo tome essa decisão nessa noite, pelas tuas verdades, e assim sejam libertos, em nome de Jesus. Amém. Tome sua decisão. Escreva aí, eu aceito. E nós estaremos orando por você. Deus abençoe você. Que maravilha é ver a palavra do Senhor nos orientando. É por isso que ela foi escrita. É por isso que ela chegou até você. Tome uma decisão, amigo. Apocalipse capítulo 1 e o verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda o que nela está escrito. Seja um bem-aventurado, ouça e obedeça a palavra do Senhor. Assim como falou o pastor Jailton, escreva: eu aceito honrar a Deus, exaltar ao Senhor, honrar a palavra do Senhor e guardar os seus mandamentos e viver na alegria de salvação. Meus queridos, que alegria foi passar este momento agradável conectado na palavra do Senhor. Nós queremos nesse momento agradecer a você que ficou conectado conosco e que ainda está, e que vai também estar conectado amanhã. Nós queremos, antes de encerrar, avisar a você que nós continuamos orando pelo seu pedido. Hoje temos um pedido especial para orarmos pelo Ricardo, que está com Covid-19. Então, amigos, se você tem um pedido de oração, se você tem algo para clamar ao Senhor, escreva o seu pedido. Sem dúvida, estaremos orando para que Deus nos restaure, para que Deus nos cure, para que Deus a cada dia nos transforme. Queremos mandar uma boa noite especial para alguns dos que participaram conosco hoje. O nosso irmão Longo Neves, um abraço especial e que alegria foi tê-lo conosco todos os dias. Queremos também mandar um abraço, um alô especial para nosso irmão Edson Heleno e também a sua esposa. Queremos também mandar um alô para nossa irmã Tainara, para a irmã Josiane, também para nossa irmã Lúcia Lourinho e também para nossa irmã Lídia Santos, lá do Tocantins, mas que hoje está em missão aqui em Mirassol do Oeste. Queremos também mandar uma boa noite especial para nossa irmã Márcia, nossa irmã Ana Maria e também para nossa irmã Lina, lá de Rondônia, Cujubim, a nossa madrinha especial. Madrinha, um grande abraço. Também queremos mandar um grande abraço especial para a nossa irmã Eliette. Saiba que o mundo é mais feliz por você. E eu me sinto assim, irmã Eliette, que Deus abençoe você, minha querida sogra. Meus queridos, que alegria é ter a sua companhia todos os dias. Lembrando que amanhã nós continuaremos e com a sua presença, este culto, esta série será uma grande bênção. Nós queremos nesse momento sortear, fazer o sorteio daqueles que participaram ontem. E por incrível que pareça, esse sorteio tem sido uma bênção. E nós queremos anunciar aquela pessoa que ganhou hoje, que participaram ontem, mas hoje vai ser revelada. É a nossa irmã Erdirlaine. Que maravilha, irmã! Você vai desfrutar do seu brinde. E a todos que estão participando, lembre-se,
Quanto mais você participa, mais chance tem de ganhar. Amigos, que alegria tê-lo conosco. Amanhã, a série Restaurados em Cristo continua. E nesse momento, nós queremos nos despedir cantando: permaneça em mim. E que ao sairmos daqui, permaneçamos na presença do nosso bom Deus. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça